Ligado aqui na programação, então é nóis. Tá de volta, Peladeiros. O sucesso não para. Pois é, 6h27 aqui na programação. Damos sequência ao nosso Peladeiros de hoje falando do Fluminense. Olha, além de Luiz Henrique, outro grande destaque na vitória do Fluminense por 2-1 domingo, né, contra o Bragantino foi o Calegari, né, com a ausência de Samuel Xavier devido a dores musculares. O jovem lateral direito, de 19 anos, pedido no time titular por muitos torcedores, voltou a começar uma partida e teve atuação sólida, inclusive sendo eleito para a seleção da rodada, enquete popular do Brasileirão nas redes sociais. Perguntado se ele acredita que aproveitou a oportunidade, o Ala aprovou seu desempenho. Ele disse: gostei da minha atuação, principalmente da equipe toda. Acho que fui seguro nas minhas ações defensivas e consegui aparecer na frente para dar suporte ofensivo aos meus companheiros. Acredito que aproveitei bem a oportunidade e vinha trabalhando forte enquanto ela não aparecia, disse ao site Globoesporte.com, elogiando também a dobradinha com Luiz Henrique, né? Um entrosamento que vem desde a base, desde o Sub-17. Não só no Sub-17, mas acho que tivemos certo sucesso e certa consistência também na temporada passada. É um jogador com talento enorme e vem sendo muito decisivo para nós. Que ele continue evoluindo para seguir nos ajudando e, se estivermos ali pela direita, que a gente consiga fazer o melhor para ajudar o Fluminense a conquistar vitórias, disse ele a respeito do Luiz Henrique. Calegari e Samuel Xavier vêm promovendo uma equilibrada disputa ali na lateral direita do Fluminense ao longo da temporada. A cria de Xerém começou o ano na equipe principal, mas perdeu a vaga para o reforço que veio do Ceará no fim da fase de grupos da Libertadores, após o até então um técnico, né, o Roger Machado, promover um pacotão de mudanças no time. Desde então, o jovem tem sido acionado quando o titular é poupado ou apresenta algum problema muscular. Eu vou ser muito sincero para vocês, não sei qual a opinião de vocês. Sinceramente, eu não sei ali quem seria titular e quem seria reserva, não. Entre o Samuel Xavier e o Calegari, sinceramente. O Calegari ainda é mais novo, tá? Mas os dois são ali no mesmo nível. A lateral direita no Brasil é um caso sério, né, cara? Não tem um time que tenha um lateral direito realmente que você fale que é bom mesmo, né? Então, é uma posição super carente no futebol brasileiro hoje. Melhor aí é o Rodinei. Rodilindo é seleção, pô. Eu acho que dos dois, o melhor é entre o Calegari e o Samuel Xavier, eu ainda acho que o melhor é o Rodinei, sem dúvida alguma. Aí, apesar de ter ido bem, né, nessas duas últimas ocasiões que foi titular contra Bragantino e São Paulo, não é certo que o Calegari vai começar no próximo jogo do Fluminense contra o Fortaleza, quarta da semana que vem no Maracanã, né? A partida diante do Santos na Vila, que seria no final de semana, foi adiada. Será preciso esperar saber se Samuel Xavier estará recuperado das dores na coxa esquerda e a decisão do técnico Marcão. Perguntado se ele está preparado para assumir a vaga, o jovem não titubeou e disse: sim, venho me preparando muito nos treinos e nesses jogos que estou entrando. Tenho procurado recuperar meu ritmo de jogo, que acho que é também de extrema importância. Agora, ô Mackenzie, você lembra que a gente falou aqui há um tempo atrás, a gente comentava aqui, até em relação ao Márcio Araújo, quando era jogador do Flamengo, que jogador ruim não machucava, o Samuel Xavier sentiu a coxa, rapaz. Que coisa, hein? Você vê que o futebol tá mudado, hein? Pelo menos o Cali, ele tem nome de jogador, não de estação de trem. Agora, pois é. Por que foi adiado o jogo? O jogo do Fluminense com o Santos foi para dia 27 de outubro. Sabe por quê, Rudy? Parece que foi pela questão do público, né? Porque houve uma reunião na CBF ontem, né, com os 19 clubes. O Flamengo não participou e o público agora parece que está liberado, né? Já a partir dessa rodada. Mas o Santos tinha algum problema ali em relação ao Vila Belmiro, que ainda não poderia, então o Santos solicitou a mudança de data para já... a famosa isonomia. A famosa... lógico. Enquanto o Flamengo nunca funciona, tá certo. Tá bom. Os caras vão Cara de chorar.
Não, mas não é chorar, né, cara? É que você vê como é que são as coisas, né? Pra gente, nossa senhora, vem o Tite lá, arranca 200 jogadores, vem a outra seleção, leva mais um, a outra leva mais outra, leva mais outra, e mesmo assim a gente tem que entrar em campo para jogar e dar uma sacanada no Palmeiras, entendeu? Mas foi você mesmo que disse, cara, que vocês têm dinheiro para comprar todo mundo, tem 3, 4 times para jogar, então é isso aí, meu amigo. Logicamente. Mas a questão não é isso, que a gente tem dinheiro para jogar. A questão é a isonomia que eles falam do outro lado lá. Tem que ter isonomia. Ué. Isonomia é isonomia. Não interessa se o Flamengo tem timaço ou não tem. Ô, Sérgio, o lance é o seguinte: chegou no final de semana o Renato Gaúcho quer poupar o time e botar reserva, beleza. É a opção do técnico. O que não dá é a própria CBF, com convocação, desfalcar o time da gente, querer que a gente encare os outros dessa forma. Aí eu acho Aí agora, quando começou Palmeiras ceder jogador, Atlético ceder jogador, rapidinho aconteceu o adiamento da rodada do Brasileiro. Aí a coisa se resolveu. Todo mundo liberou público, todo mundo... Agora está tudo resolvido, entendeu? Tudo resolvido. Por isso que a reunião que teve ontem, o Flamengo nem foi. Nem foi pra participar. Quê, né? Pra quê? Pra que o Flamengo vai? Pra quê? O Flamengo é outro. Agora, só uma coisa que eu queria até falar sobre a isonomia aí, que a gente estava falando, que a gente conversou isso na segunda-feira, sobre o VAR, né? Que você questionou sobre o VAR lá no jogo do Vasco e Brusque, né? Só queria ressaltar uma coisa. No jogo de segunda-feira, para mim, foi a melhor arbitragem que eu vi no futebol brasileiro nos últimos anos, viu? O juiz apitou muito bem e a consequência disso, não teve VAR, o VAR não foi nem chamado. É só apitar bem o jogo, meu amigo. É só apitar bem o jogo. Atlético Mineiro e Palmeiras ontem. É só apitar bem o jogo que não tem essa, cara. É isso. O cara apitou muito bem o jogo, então não precisou do VAR. Pois é. Você sabe que eu estava vendo uma discussão, um debate, né? Aliás, tem o quadro de arbitragem que tem lá no Sport TV, no programa do meio-dia ali, da hora do almoço, e o Sandro Meirahit estava falando que o Brasil é um dos únicos países que a FIFA abre para 10 árbitros no quadro, né, de árbitros da FIFA. Aí a gente tem 10 árbitros FIFA que, vamos entender assim, seriam os melhores árbitros do país, né? Aí chega na rodada do Campeonato Brasileiro, 3 árbitros FIFA apitam, 7 ficam de fora e ele bota um monte de árbitro desses aí, né? Porque fazer média com as federações, coisa e tal. Entendeu? Eu não vi, não sei, não posso falar sobre ontem, aí o César está falando que o juiz também apitou muito bem, mas segunda-feira o juiz deu uma aula de arbitragem, apitou muito bem o jogo, muito bem mesmo. E é esse lance que eu estou falando. Não teve nenhuma demora na hora de confirmar os gols. Não, nada. E você vê que... do que ele estava falando, que os outros países, igual, por exemplo, a Espanha, a Itália, os árbitros FIFA, eles apitam toda a rodada. Por quê? O que isso dá para o cara? Isso dá para o cara ali a agilidade, o hábito em si de estar apitando, dá o reflexo. Que nem jogador de futebol, é igualzinho, tem que jogar. É verdade, entendeu? Então, só que no Brasil que não, a CBF, a FIFA, né, dá ao Brasil. É um dos únicos países que tem 10 árbitros FIFA e desses 10 árbitros na rodada, 7 fica de fora e ele fica botando árbitros de federações aí, enfim. Entre nós, esse Sandro Meirahit também, pelo amor de Deus, hein? Oh, meu Deus. Algo de errado não está certo. Você está apitando ou comentando, pelo amor de Deus. Olha, horroroso. Fazendo os comentários lá no Sport TV, ele até que comenta muito bem, mas vai de encontro a tudo que ele fazia ao contrário quando ele era juiz. É basicamente pelo amor assim. de Deus. Esse cara, o que ele prejudicou o Vasco? Ele e o Gaciba, meu Deus. Dava um livro. Pois é, né, rapaz? Pois é. E aí, César Mackenzie? Hoje, hein? Dia, hein? Hoje o dia, hein? Como diria Fernando Abreu, é hoje o dia, hein? O Flamengo vai em campo porque o Renato acha que é de melhor. Todos os jogadores à disposição. Vai entrar com Diego Alves no gol, Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Felipe Luiz.
No meio-campo, Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e De Arrascaeta. Na frente, Bruno Henrique e Gabigol. Esse é o time do Flamengo para enfrentar logo mais o Barcelona de Guayaquil. E com uma vantagem, né? Porque venceu o primeiro jogo aqui no Maracanã por 2-0 e com o critério do gol na casa do adversário, se o Flamengo fizer um gol lá, o Barcelona tem que fazer 4. Né? Então, o Flamengo tem uma ótima vantagem. Acredito que o Flamengo vai jogar para cima do Barcelona. Eu acho que o Renato vai vai fazer uma surpresa no início do jogo e não para não acontecer o que aconteceu no início do jogo anterior aqui. E vamos lá, é um jogo, mais um jogo de vida ou morte, jogo dificílimo, a meu ver, tá? Mesmo com toda a facilidade, é um jogo dificílimo, é um placar enganador, apesar que o Flamengo dificilmente ele sai de campo sem marcar um gol, né? Então tem um ataque positivo. Então, com certeza, na minha opinião, o Barcelona vai ter que fazer 4 gols ou mais para poder se classificar. Olha, o Renato Gaúcho, com 2 gols de diferença, você acha que ele vai soltar o time? Nem nos teus sonhos, César Mackenzie. Ele vai jogar atrás só esperando. Ele vai jogar no erro do Barcelona. E se vocês se recordarem, você lembra quando o Grêmio fez a final da Libertadores, acho que foi contra o Lanús? Ainda eram 2 jogos. Aí o Grêmio venceu o primeiro jogo aqui. Eu não lembro se foi 3-0, 2-0 ou 3-0 aqui. E ele foi para lá nesse mesmo, que foi um jogo até que o Luan arrebentou. Parece que acordaram o Luan. Fez um gol que inacreditável, fez um golaço naquele jogo. Acho que alguém botou o despertador lá dentro do vestiário, o Luan acabou acordando no susto, aí entrou e jogou. E ele, arrebentou naquele jogo desse mesmo jeito. Ele sabia que ele ia tomar uma pressão do time argentino, ele segurou o time e só saiu na boa. Hoje o Flamengo joga pela escalação que o César falou, com o time considerado o ideal, seria o time titular. Pela primeira vez o Renato escala esse time aí que seria o titular. E eu também acho que ele não tem necessidade do Flamengo ir lá trocar tapa com o Barcelona, não, cara. Tem necessidade, não. Barcelona que lute. A questão não é trocar tapas, é que vai. Qual é o placar, qual é o melhor resultado para o Barcelona, o mais possível? É vencer por 2-0 e não tomar. Então, eu acho que o Barcelona vai ficar aguardando o Flamengo vir. Porque se o Barcelona for para frente, ele vai tomar um gol. Se ele tomar um gol, vai ter que fazer 4, meu filho. Então, qual dentro de casa, com a torcida, eu não acredito, não. Qual o placar mais fácil do Barcelona? 2-0 e levar para os pênaltis. Entendeu? Olha, eu vou dar o exemplo do que aconteceu. Não, ele vai se segurar. Eu vou dar o exemplo do que aconteceu exatamente com o Vasco na final que jogou contra o Barcelona de Guayaquil. O Vasco fez 2-0 no Rio. Foi a mesma coisa. 2-0, foi para lá, né? E o Barcelona veio para cima do Vasco, jogou em cima do Vasco o jogo inteiro, o primeiro tempo inteiro. E o que aconteceu? Em 2 bolas vadias, meu amigo, contra-ataque, o Vasco meteu 2-0, pronto, aí acabou o jogo, né? Mas o Vasco, eu lembro, naquele jogo, tomou um sufoco no início, resistiu o sufoco e em 2 estocadas fez o placar e pronto, acabou o jogo. Eu acho que isso vai acontecer. Eu também acho. Vai ser assim que o Renato vai jogar hoje. E se você analisar, esse jogo muito parecido com o que aconteceu na Libertadores de 2019, quando o Flamengo encarou o Inter, né, nas quartas de final. O Flamengo ganhou de 2-0 no Maracanã, também com 2 gols do Bruno Henrique. Foi para lá no começo do jogo, teve chance de matar. O Gabigol perdeu 2 gols incríveis lá no primeiro tempo. No segundo tempo, o Inter, né, porque geralmente o que o César está falando não deixa de fazer sentido. O time também não vai dar mole, né, de sair para cima do Flamengo, porque se sair, ele sabe que vai tomar uma porrada firme, né? Então o cara vai ficar ali, mas na volta do segundo tempo eles vão, César. Se o primeiro tempo terminar 0-0, no segundo tempo não vai ter jeito. Aí briga de foice no escuro. Comentei que o Renato iria fazer alguma coisa diferente do que fez no início do jogo, ia fazer alguma coisa diferente do que fez no jogo aqui no Rio, que tomou um sufoco. Isso que eu falei, no início do jogo. Eu acho que não. Eu acho que com o resultado a favor ele não vai se expor. É que nem o técnico, aquilo que a gente está discutindo no nosso grupo hoje. Aquele técnico do Palmeiras é assim. Ele é pragmático, meu amigo. O resultado está a meu favor, eu vou jogar pelo resultado e acabou.
Não tem essa de, vou soltar o time, vou arrebentar. Não tem essa, não. Quando a gente falar sobre o jogo de ontem, tem uma incrível que eu assisti na transmissão do SBT, que, pelo amor de Deus, cara. E a gente que não entende nada de futebol. Também vai ver no SBT, você está de sacanagem. Vamos discutir esse jogo aí. Enfim. É isso, né? Então, o Flamengo, daqui a pouquinho a gente faz o bolão aqui para saber do resultado desse jogo também do Botafogo, mas o Flamengo tem essa vantagem. Eu vou te ser muito sincero, eu não acredito que o Barcelona consiga reverter isso aí, não. Não por ser flamenguista, por ser torcedor, nada. Mas eu acho que a disparidade de time mesmo, até porque se o Barcelona, por exemplo, como foi com o Inter naquela de 2000, se o Barcelona faz 1-0, Flamengo apertar um pouquinho, ele vai lá e mete um gol no Barcelona. Isso aí pode ser que o Flamengo segure no começo do jogo, mas se precisar e o Flamengo partir para cima, o Barcelona não tem como segurar o Flamengo. Só vai jogar o jogo. Isso. Pois é, a gente vai para o intervalo rapidinho, na volta vai dar tempo da gente falar um pouquinho sobre o técnico do Palmeiras que a gente falou ontem. Você sabe o que o técnico do Palmeiras fez ontem? Ele fez um franguinho cozido ao molho pardo. E daqui a pouquinho eu vou explicar por quê. Futebol, tudo misturado, Peladeiros. Agora, 6h43. E se liga que a Oriente... Volta aqui com o nosso Peladeiros de hoje. Para a gente falar rapidamente aqui, nesse último bloco do programa, sobre a Libertadores da América, né? O Palmeiras é o primeiro finalista da Copa Libertadores da América. Empatou o jogo ontem com o Atlético Mineiro. E como eu falei antes do intervalo, o técnico do Palmeiras fez um franguinho... Uma galinha caipira cozida ao molho. Rapaz, desde o primeiro minuto de cabelo jogo, de boneca. Cabelo de boneca. Desde o primeiro minuto de jogo que eu estava assistindo, eu comecei a assistir o jogo, eu virei e falei, rapaz, esse cara tá armando um esquema para cozinhar o Galo. Ele botou o Felipe Melo em cima do Hulk, marcou os caras lá de um jeito que o Atlético não conseguia fazer jogada, não conseguia sair em velocidade, não conseguia sair pelos lados, não conseguia fazer nada no primeiro tempo. E só aquele negocinho, o Palmeiras recuperava a bola, tentava dar uma estocadinha ali, outra aqui. Sinceramente, cozinhou o Atlético o jogo inteiro, o Atlético não jogou e o Palmeiras acabou saindo vitorioso. O tempo do Atlético Mineiro foram as falhas grotescas da zaga do Palmeiras. Foram as três bolas erradas ali que quase que o Atlético Mineiro abre o marcador. Mas engraçado que eu estava assistindo... A gente pode até discutir, conforme com o time que o Palmeiras tem, jogar daquela maneira, pelo técnico Abel Ferreira. A gente pode até discutir isso. A gente pode até discutir também dele não ter muitas mudanças na forma de jogar. Muito pragmático, tudo bem, pode ser discutido. Mas ontem, eu assistindo, se eu estivesse no meio-campo ali, no lugar do qualquer jogador ali, lançando para aquele Rony, que é ruim demais. Aquele só tem corrida, cara. É o Rony rústico? Cara, a bola... chegava na frente para ele, perdia, ele chutava errado. Cara, aí quando o técnico Abel tira o jogador, o cara da TVS... O cara que entrou no lugar... Não, aí o cara da TVS, cornetou. Como é que pode tirar o Rony, que não sei o que lá? Eu não aguento mais o Abel. Ele acabou de falar, o cara que entrou foi, cruzou e gol. Mas foi a mesma coisa, César, né? E o jogo, gente, pelo amor de Deus, estava na cara que o Rony era o pior em campo. Era o pior, ele é muito ruim. O Palmeiras tem dois, vamos dizer assim, pontos fracos, fortíssimos. Primeiro, a lateral direita, que eu acho que aquele é Marco, não sei o que lá, né? Esqueci o nome. Marcos Rocha. Marcos Rocha. Está fora da final. Não é grande coisa. E o ataque, se ele tem um atacante ali, e nenhum dos reservas também serve. Aquele Luiz Adriano também, outro pela-saco. Você não tem um atacante, você tem um atacante bom, ia resolver o problema do Palmeiras. Mas, cara, estava na cara que tinha que sair. Eles queriam que tirasse gente da defesa do meio-campo, acabasse com os três zagueiros, queria que o Abel mudasse o sistema. E a gente via, como o Rudy comentou, desde o início está cozinhando o Galo. E eu falei na segunda-feira que,
Sou mais o Palmeiras. Sou mais o Palmeiras, porque o Palmeiras empatando, ou ganhando, ou perdendo de 1-0, bastava ele fazer um gol. Ele tinha 2 resultados a favor. Aí que tá, cara, é isso que eu falo. Ele é pragmático. Ele jogou pelo resultado que ele precisava. Ele não jogou para ganhar o jogo, ele jogou para fazer o resultado que ele precisava. E o que você comentou aí é certo. Essa mesma transmissão que eu falei que o cara comparou o Nathan Silva com o Wesley, o cara do Atlético falou assim: graças a Deus, esse técnico, ele é muito burro. Ele foi e tirou o Rony ao invés de tirar o Dudu. Aí deu 1 minuto que o Dudu foi lá e fez o gol. Mas eu tô falando. Mesma coisa. Na Comembol TV, o Veloso, ex-goleiro do Palmeiras, ele bateu que tinha que ter tirado o Dudu. Ele falou: não pode tirar o Rony. Tinha que ter tirado o Dudu, que o Dudu hoje que tá mal, o Dudu que tá não sei o quê. Rapaz, aquele Rony, não sei se vocês lembram desse lance, o Everton deu um chutão lá de trás, o zagueiro deu uma moscada, comeu mosca, ele dominou a bola de frente pro gol do Atlético e conseguiu chutar para fora. Ele é muito olha, eu vou te dizer, hein, cara, esse Everton é um goleiraço mesmo, hein? Te dizer. Eu assisti só os melhores momentos, né? Que goleiraço, viu? É um goleiraço. Agora, com questão ao Atlético Mineiro, poxa, desde o início, o primeiro tempo foi uma porcaria. O segundo tempo melhorou um pouquinho, porque o Atlético Mineiro, eu não contei, eu parei no 30º lançamento, cruzamento dentro da área. Conseguiu fazer um gol, tudo bem. Porra, mas não tinha. O Atlético Mineiro não fez mais nenhum. Você não via nenhuma jogada trabalhada, nenhuma jogada de ensaio, era só cruzamento, porra. Aí, meu camarada, quando você pega um dia que a zaga do Palmeiras, apesar daquele erro que foi do Marco Rocha, que deixou o cara, aquele atacante baixinho lá, qual é o nome dele? Esqueci o nome. Vargas. Vargas. Fazer o gol? Porra. Mas a zaga foi bem. Os 3 zagueiros ali, tanto o Luan, Renan, era o garoto novo, Renan, não é isso? Que jogou no Galo. Era o Renan? Não, tava o Luan, o Renan e aquele Gustavo Gomes. Não, os 3, isso mesmo. Tava os três, o Piquerez, o Diala, Marcos Rocha na outra. Já tinha o Felipe Melo na frente da zaga. Então, são 3 jogadores altos. Pô, quando você pega um dia que a zaga está assim, desse jeito, cara, não tem, só chuveirinho. Não vi nada do Atlético Mineiro, nenhuma jogada diferente, nada. Mas é um time muito concentrado também, né, nas ações do Hulk, né, e do Nacho, né, que também joga. Então, se você marca esses 2 jogadores, vira um time comum, pô. Mas é um time dedicado, né? Você vê os jogadores tudo em cima, marcando em cima também. Eles mordiam no primeiro tempo, eles bateram, hein? Eles bateram os jogadores do Palmeiras. O juiz começou a distribuir um amarelinho lá, eles deram uma refrescada, mas eles começaram mordendo firme. E ontem teve, no caso, a questão do Felipe Melo, que entrou justamente para segurar em cima ali do Nacho, do Hulk, né? E não deixar o Hulk jogar. Quer dizer, o Hulk ontem não jogou nada. Felipe Melo ontem deitou, sinceramente, deitou. Felipe Melo, ele entra para isso, né? Ele não jogou, ele anulou o jogador do Atlético e conseguiu desempenhar a função. Foi assim que... Pragmatismo, meu amigo, é isso aí. O cara joga para anular o outro time. Não, aquele que veio da Espanha, do Atlético Mineiro, qual o nome dele? Veio da Espanha, não, jogou na Espanha. O Diego Costa. Diego Costa machucado. Machucado? Machucado. Ele se machucou no final de semana, aí estava em dúvida ele e o Zaratio, né? Se iam pelo menos para o banco, só o Zaratio foi para o banco, acabou entrando no segundo tempo, mas não resolveu, e o Diego Costa acabou ficando de fora. O Atlético Mineiro, mais ou menos, sofre do mesmo mal do Flamengo. Começa a substituir os jogadores titulares, já começa a cair, né? Zaratio. Só tem um time, né? Sacha, Xuxa. Aí que o Palmeiras, ele tem um time com a qualidade, né, um pouquinho mais baixo, mas quando ele muda os reservas, não cai tanto. Ele tem mais ou menos a mesma, um pouquinho mais embaixo, né, a qualidade, mas permanece. O Flamengo e o Atlético Mineiro têm os titulares, show de bola, mas começa e já era. O Palmeiras, para mim, ele só tem um problema, né? Essa questão de jogo de ida e volta,
ela na minha opinião, meio que nivela os dois times, né? Porque se você for malandro, você fecha tudo no primeiro jogo, o Palmeiras acabou conseguindo fazer isso no primeiro. Agora, numa final de um jogo só, aí o Palmeiras tem que jogar, não dá para cozinhar desse jeito, porque do jeito que jogou ontem com o Atlético, ele não consegue ganhar uma final de Libertadores fazendo aquilo. Tanto que nós vimos contra o Santos no ano passado, teve um determinado momento do jogo, o Abel Ferreira teve que botar os jogadores lá e partir para dentro, né? Senão não ia ganhar o jogo, né? Agora você viu o Abel no final do jogo, olhou para a câmera e fez um descarrego lá, aí depois na coletiva... Falou que era o vizinho, né? Teve o vizinho dele. Teve uma tomada dele quando o Atlético fez o gol que mostra exatamente o que a gente está conversando. O Atlético lá fez o gol, aí foca nele, aí ele faz assim, ó. Usar a cabeça. É isso aí. Exatamente, é isso, cara. O cara tava com o time na mão. Jogou com o regulamento embaixo do braço. Jogou com aquele pênalti que o Hulk perdeu no primeiro jogo lá semana passada, fez falta, e ele jogou com o regulamento embaixo do braço. Para ele foi menos chupeta, mano. E o Cuca embarcou, entendeu? E não adianta. Não adianta. Como na sempre, força, cabelo de boneca sempre cai nas armadilhas. Mas vamos lá pro bolão, galera. Eu acredito. Torcedor chorando, eu acredito. Vai acreditar na cadeia. Aquela menina era muito bonitinha. Fiquei com pena dela. Pelo menos isso, né? Aqui, vamos pro nosso bolão. Primeiro, Botafogo e quem? Vitória. Vitória em Salvador. Vitória e Botafogo, em Salvador. Vídeo. Então tá. Posso abrir? Vamos lá. Hoje vai dar 2-0 pro Botafogo. Vitória tá mal. 0-2. O Getúlio não tá aí, né? Eu vou de 1-1. Para mim vai ser empate. Sérgio? Eu também, 1-1. 1-1. É bom pro Vasco isso. Flamengo e Barcelona, Sérgio? Meu Deus do céu. Na verdade é Barcelona. Deixa eu olhar pro Rude. Peraí, deixa eu olhar um pouco pro Rude. Hoje haviam 2 urubus pousados no teto da minha casa. Vou mandar a foto na laje da minha casa. Eu vou ser um cara legal com vocês hoje e vou lembrar, né? Porque esse estádio remete à maior conquista do Vasco da Gama, né? Foi o estádio que o Vasco foi campeão da Libertadores. Não tem muro. E o Vasco ganhou o primeiro jogo no Rio 2-0. Vai lá, 2-1 Flamengo. Pronto, eu vou dar essa colher de chá para vocês. 2-1 Flamengo. Rude. Eu acho que o Flamengo não toma gol do Barcelona, acho que vai ser um 2-0 hoje. 0-2, mesmo placar do jogo de ida. Tá certo, então. Então amanhã, quem foi que acertou essa bagaça? Os 2 jogos. Pois é. Muito bem, vamos nessa. Sexta-feira a gente está de volta aqui na programação. Estou tentando fechar um tricolor para fazer com a gente sexta-feira. Vamos ver. Abraço, Zubelli, abração, César Mackenzie. Valeu, até sexta. Tchau, gente. Saúde, paz aí. É sexta.